Olá, tudo bem? Eu sou a Gislene Espanholo e este é o seu Podnext. Meu entrevistado de hoje é vereador em Ribeirão Preto pelo Partido Novo. Em sua biografia também consta o seguinte: ele está em seu segundo mandato como vereador, é formado em Direito, possui pós-graduação em Gestão de Negócios, com especialização em Comércio Exterior. Como vereador, tem se destacado por iniciativas de redução de custos na Câmara Municipal, defesa dos direitos dos idosos em vulnerabilidade social e também a questão ambiental. Meu convidado de hoje é o vereador André Rodini. Bem-vindo, Rodini. Muito bom dia, agradeço a oportunidade de falar com o seu público. Que bom que você está aqui. Eu quero começar pedindo para você me contar como que surgiu aí a necessidade de você sair da iniciativa privada, né? Não sair, mas migrar. Eu não saí. Não saiu, mas migrou também para a política. O que aconteceu lá em 2020 quando você se candidatou pela primeira vez? Na verdade, em 2020 foi a minha quarta candidatura. Eu já vinha me sentindo muito incomodado com a política local, nacional, tudo que a gente sempre combateu, corrupção, essa coisa toda, e o forte de tudo isso começou na época que nós tínhamos uma prefeita aqui em Ribeirão Preto, que foi muito mal em sua administração e causou um dano muito grande para o nosso erário, em situações que foram tão tristes que levaram ao suicídio de um dos empresários envolvidos em toda essa corrupção toda. Durante a Operação Savandija. Durante a Operação Savandija, eu já não me sentia confortável com esse populismo, esse negócio de vou dar sopa na favela, mas me filma no melhor ângulo. Sabe, essas coisas, eu sempre vi muita falsidade em tudo isso e a falta de política pública de resultados, porque quando você promove uma política, você tem um objetivo. E qual resultado você quer trazer de suas ações, né? O que a gente via era que esses resultados eram apenas para ganhos pessoais. E, na verdade, eu falei que, para mim, né, que eu teria que entrar, porque se eu não encontrava ninguém em quem eu pudesse votar, eu tinha que votar em alguém que eu conhecesse. Mas que eu conhecesse a ponto de ter intimidade para cobrar todos os dias, que é o que eu faço. Eu me cobro todos os dias, né? Talvez eu seja o meu eleitor mais crítico do meu trabalho. E quando a gente não critica o próprio trabalho, a gente vive numa laura de afagos e puxação de saco, que acaba tolindo todo o resultado que você busca para aquela ação que você quer. A vaidade acaba comendo as pessoas que se lançam na atividade pública, porque a política é um holofote traiçoeiro que acaba sendo um pântano de vaidades, né? E eu, como sou uma pessoa que não tem tanto apego à vaidade, eu entendia que eu podia colaborar. Você não se rendeu à vaidade? Não, eu acredito que eu seja muito vaidoso em relação ao meu modo de agir, não ao que a sociedade quer que eu apareça. A minha vaidade está na qualidade dos meus discursos e no resultado que eu entrego, né? Então, eu sou muito vaidoso com relação aos resultados que eu tenho entregue. Então, no último período que eu fui vereador, eu fui o único vereador que não contratou a quantidade de assessores e consegui entregar uma economia de R$1.200.000 só do meu gabinete. Muito bem, as pessoas falam que a Câmara economiza dinheiro. Não, a Câmara gasta tudo que ela pode gastar até não conseguir mais gastar. E como o orçamento é maior do que ela consegue gastar, ela devolve o dinheiro, né? Porque o orçamento da Câmara Municipal é de 3,9% do orçamento do município. Isso gera quanto, mais ou menos, para cada gabinete de vereador? O total hoje é 80 milhões que a Câmara tem para gastar, né? E aí nós somos 22 vereadores, mas não é só o vereador que gasta, você tem uma série de despesas com TV Câmara, com os funcionários da casa,
tem funcionário na casa que faz 5 anos que não vai trabalhar, fica em home office. Isso é um escândalo, que a presidência da Câmara não consegue resolver, né? Porque tem forças políticas que preservam essas pessoas. Então, a minha vaidade está em entregar o resultado. Então, se eu consigo mensurar o meu resultado e entregar um número que é tão expressivo quanto 1.200.000, se todos os vereadores tivessem feito essa economia, nós teríamos aí 25 milhões de reais, seja para edificar uma escola, um pronto-socorro, ou a parte que mais me toca, que são as ILPIs, os antigos asilos, né? Como a gente falava antigamente. Hoje a gente fala Instituição de Longa Permanência de Idoso. Muito bem. Essas instituições, a última que foi construída em Ribeirão Preto faz 34 anos, que foi o Lar Santa Rita. E o que aconteceu com a população de idosos nos últimos 30 anos? Aumentou muito, porque a qualidade de vida das pessoas melhorou, as pessoas têm mais acesso à medicina, tudo mais, e a população de jovem está diminuindo, porque os casais não querem mais ter filhos. Eu sou filho de uma mãe que teve 5 filhos, eu tive 2, né? Então, o que vem acontecendo? A população... a pirâmide etária da população inverteu. Antes a pirâmide etária era assim, mais jovens e os velhos era a ponta da pirâmide. Hoje a população de idosos está maior e a população de jovens hoje, gente com menos de 14 anos, é maior do que a população com mais de 60 anos. Tem mais gente com mais de 60 anos que gente com menos de 14. E aí, quais equipamentos o Estado tem fornecido para essas pessoas, né? Então, eu luto muito pela implementação de ILPIs. O que aconteceu na gestão passada do governo anterior? Eu pedi para o governo um terreno para uma entidade que queria construir. Desculpa só te cortar um pouquinho. Eu vou contando, eu vou falando. Não, é que tem questões que você já falou que eu tenho dúvida ainda. A gente daqui a pouco continua falando aí sobre a questão dos idosos, que é uma bandeira bem forte sua, né? Mas antes disso, você citou a questão de mais de R$1 milhão de economia só no seu gabinete. Isso. A gente entrando no site da Câmara, vê que você tem lá um salário de vereador normal, que é mais de R$20 mil, e tem os assessores, o chefe de gabinete, e aí tem gastos com combustível, papel, enfim, uma série de despesas que é comum, né, e legal que todo vereador tenha. Então, de que forma você conseguiu economizar só no seu gabinete esse R$1 milhão no seu primeiro mandato? Muito bem, como todos os vereadores têm direito a ter 5 assessores, eu optei por ter menos assessores. Então, eu comecei com um assessor apenas. Passados 3, 4 meses, eu contratei o segundo. Fiquei com 2 assessores mais de 6 meses. Depois, eu contratei o terceiro e fiquei com 3 assessores o período todo. Foi suficiente? Foi mais do que suficiente, porque o que eu faço, que é diferente dos outros vereadores, eu faço processo seletivo para contratação de funcionários. Ao passo que os outros vereadores contratam amigos, apoiadores de campanhas eleitorais, eu contrato cérebros que estão disponíveis para cada função. Então, o que eu faço? Eu abro um processo seletivo para jurídico, ou contábil, ou comunicação, ou o que for. Eu recebo uma série de currículos de pessoas que eu não conheço, faço o processo seletivo por pontuação, eu tenho lá como um programa que faz isso para mim, jogo para o final os 5 melhores, entrevisto, e aquele que tiver mais afinidade, que for da nossa linha de trabalho, tudo, e que tenha disponibilidade para andar comigo, né? Porque não é fácil andar comigo, porque eu estou para todo lugar o tempo todo. Você vê, inclusive, estou sozinho aqui agora porque eu não ando com assessor. O assessor tem que ficar fazendo o trabalho dele, que é levantando dados, me municiando com informações. E aí eu contrato os melhores. Quando você contrata o melhor, você contrata um funcionário que faz o trabalho de 2 ou de 3. Né? Então, eu tenho um alto resultado com pouco investimento de dinheiro público. No seu gabinete, então, não tem cabidão de emprego? Não, nem no meu, e eu espero que não tenha em nenhum outro lugar. Mas o que aconteceu do primeiro mandato para esse? Eu resolvi mudar. Porque nós perdemos a eleição para prefeito aqui em Ribeirão Preto por 687 votos. Isso. Foi uma eleição a mais apertada de todos os tempos, né?
havia uma rejeição muito grande ao prefeito que foi eleito e um desconhecimento muito grande do nosso candidato. O que fez com que as pessoas falassem, bom, em dúvida, eu vou naquele que eu acho que pode ganhar desse que a gente já conhece. E a eleição foi muito apertada. Muito bem. Isso não refletiu na quantidade de vereadores que o nosso partido fez. E eu continuei sendo o único vereador do Partido Novo em Ribeirão Preto. Com isso, eu vi que eu preciso de mais braços para trabalhar. Então, esse ano, ao invés de fazer a economia que eu fiz no outro, antes eu tinha o economizômetro no meu gabinete. E agora eu instalei o recuperômetro. O que é o recuperômetro? A quantidade de dinheiro público que a gente vai conseguir recuperar ou evitar que seja gasto com abusos. Então, para você ter uma ideia, na gestão passada, eu trabalhei muito fortemente com 2 assessores apenas para fechar a Coderp. A Coderp é uma empresa pública aqui em Ribeirão Preto que deveria prestar serviços de tecnologia da informação para o município, mas que é muito obsoleta e muito cara. Inclusive, a Coderp foi um dos grandes nomes que foi falado durante a Operação Sevandija, que no centro da Operação Sevandija tinha o Marco Antônio, que era o superintendente da Coderp no governo Darcy Vera. Né? De lá para cá, o que mudou aí com esse seu trabalho? Muito pouco, porque, na verdade, assim, o que a gente levantou era o tamanho do prejuízo que a Coderp dava para o município e a falta de serviços prestados e a necessidade de fechar. Eu passei 10 meses auditando a Coderp antes de pedir uma CEE, que é uma Comissão Especial de Estudos. Quando eu já estava com os números todos prontos, instalei a CEE por 2 meses e, ao final, o resultado do nosso trabalho foi a indicação para o prefeito anterior liquidar a empresa. E ele editou um decreto de liquidação da empresa porque entendeu que realmente aquilo não servia para o município. Acontece que o rombo que essa Sevandija deixou pelo mau uso da empresa, e a diferença entre uma empresa e uma secretaria é que a empresa emite nota fiscal. Toda nota fiscal que a gente emite gera um ônus fiscal. Ou seja, se você emitir o serviço, você tem que pagar imposto sobre o serviço. E o que a prefeita e o grupo dela fazia lá com a Coderp era o seguinte, eles geravam várias notas fiscais e não recolhiam os impostos. Né? E com isso a dívida fiscal da Coderp aumentou de uma forma muito grande e o prefeito anterior fez um escalonamento da dívida, ou seja, ele fez um refis junto à Receita Federal para terminar de pagar os impostos e liquidar a empresa. Acontece que ele não conseguiu liquidar a empresa, por vários motivos, né? E ele editou um novo decreto de liquidação para esse ano, que é o 2025, e esse decreto está em validade. Né? E com esse decreto em fase de conclusão, esse prefeito atual não quer fechar a Coderp e não tem feito nada para fechar a Coderp, ao contrário, tem mantido os cargos e os serviços que a Coderp presta. E com isso a dívida, ao invés de reduzir, ela continua, né? E não se fecha a Coderp. Muito bem. Então, o que é o objetivo meu? Fechar a Coderp. Era sanear a conta pública, o gargalo do dinheiro público, é uma das funções nossas. Então, só para voltar na ideia do recuperômetro. Então, eu, ao invés de ter 2 assessores para ficarem por conta da Coderp, agora eu tenho 5. E esses 5 da Coderp e do seu gabinete? Do meu gabinete, para ficar por conta do trabalho que tem que ser feito junto à Coderp para liquidar a Coderp. Certo. Então eu tenho mais braços trabalhando. Então, ao invés de eu economizar 1.200.000, se eu conseguir fechar a Coderp, eu vou estancar um prejuízo anual de 18 milhões de reais. Por que a Coderp dá esse prejuízo de 18 milhões? Porque a grande parte dos funcionários dela ganha um absurdo de dinheiro. Tem funcionário cujo olerite são 80 mil reais por mês. Então, quem no serviço público ganha 80 mil reais? Isso por causa dos benefícios que são adquiridos? É uma empresa. E é uma empresa que praticamente não tem dono.
Então, as pessoas que estão dentro da empresa, sabendo que o dinheiro público é farto e que ele vai entrar conforme determinação, vão, né, fazendo seus planos de carreira dentro da empresa e é uma progressão exponencial, porque você tem o benefício do quinquênio, você tem o benefício não sei o quê, e as pessoas vão ficando. E hoje, longe de mim julgar a qualidade dessas pessoas que estão lá para fazer programação de computadores, tecnologia da informação, hoje a gente sabe que os meninos que saem da faculdade hoje, que operam com muito mais facilidade que a minha geração, um aparelho celular, eles podem desenvolver um programa de celular agora com um programa de tecnologia com celular. A quantidade de evolução que a inteligência artificial trouxe para o mundo é tão forte que essas pessoas que formaram lá na década de 80, no curso de CPD, rodando aqueles computadores de fita, não conseguem acompanhar a evolução. Isso a gente sabe, porque é nisso, você vê em toda feira de computação, feira de TI, a grande parte das pessoas que estão lá são jovens, de 20, 25 anos. Né? Bom, então, por que a Coderp continua dando prejuízo? Porque ela continua pagando a folha, alta do jeito que é. Nós fizemos um aporte na gestão passada de 30 milhões na Coderp, que era para demitir as pessoas, pagar os fundos de garantia e tudo mais, e começar a liquidar. Isso não foi feito. E o dinheiro foi para onde? O dinheiro foi para onde? Essa é a pergunta. Então, o que a gente começou a fazer agora? Retomando os trabalhos com o novo prefeito, nós participamos da assembleia da Coderp, que foi nesse mês, começo do mês, e nós constatamos que o mesmo modus operandi, desde a época do Duarte Nogueira Pai, lá quando fundou, continua. Ou seja, é um cabide de emprego para aqueles que apoiaram o prefeito da hora, né? Então, você apoia o prefeito, esse prefeito ganha, aonde que eu vou pôr esse pessoal? Põe na Coderp, põe na RPMob, põe nas empresas que são do município. A Coderp, por ser uma empresa mista, ela tem necessidade de ter funcionários concursados também? Ou são só cargos de confiança? Cargo de confiança, né? Então, o prefeito pode indicar, né? Como ele pode mandar embora também quem ele quiser. Quantos funcionários nós temos atualmente? Hoje, 90 funcionários, por volta de 90 funcionários. Né? Então, o que a gente busca? A gente busca a liquidação efetiva. Se eu conseguir liquidar, esse dinheiro que hoje vai para a Coderp, que está na previsão orçamentária para o ano que vem, que já está errado, você não pode pôr no orçamento dinheiro para uma empresa que está em liquidação, pela lei das estatais isso é proibido. Então eu já entrei com a emenda, né, na LOA desse ano, para tirar esse dinheiro que vai para a Coderp e redirecionar para as partes que são carentes. Quanto seria esse valor para o ano que tem vem? um aporte de 12 milhões por ano para a Coderp, né? E não deveria estar lá esse dinheiro. Então esse dinheiro a gente pede para ser remanejado de lá para atender idosos, que é uma área da assistência social que a gente preza muito. Né? Para quem não conhece, né, a fundo o que é a Coderp, o tipo de trabalho que ela desenvolve, me cita alguns exemplos, por favor. Folha de pagamento. Tá. Então, ela é responsável por gerar a folha de pagamento. Da prefeitura como um todo. Da prefeitura, de algumas secretarias da prefeitura. Ela é responsável também por programas da Secretaria de Educação. Né? Ela tem um cabeamento de fibras óticas que ela fornece imagens das escolas municipais para o banco de imagens. Então, aquelas câmeras que tem nas escolas, tudo, são fibras óticas da Coderp. Então, esse é o tipo de serviço que ela faz. E esse trabalho poderia ser substituído por servidores que já existem na prefeitura, sem necessidade de ter esse gasto a mais com a Coderp. É isso que... Nem necessariamente com servidores da prefeitura, porque a prefeitura pode e deveria terceirizar esse tipo de função. Porque através isso não é função de licitações. Você licita para uma empresa do ramo, que é de tecnologia da informação, e você põe os parâmetros daquilo que você precisa, para o serviço que você precisa, as empresas concorrem e que tem menor preço leva.
né? E nessa relação, né, de conversa que você já teve com o prefeito atual, Ricardo Silva, ele, como tem se mostrado? Você acha que ele vai de acordo aí com o que você pensa, que a Coderp precisa ser liquidada, ou vai ter um embate aí? Não, nós estamos indo para o embate. Inclusive, hoje ou amanhã, ou mais tardar, eu entro no Ministério Público com pedido de uma série de pedidos, inclusive de liquidação final da empresa. Vai ter que ser via judicial. Porque, veja bem, eu contei para você que eu fiquei como o único vereador, né, da oposição, vamos dizer assim. Né? Sim. Os outros todos estão no grupo que apoiam o prefeito. Todos. Né? Inclusive, aqueles que falam que são oposição estão no benefício lá junto com o prefeito. Então, como eu fiquei sozinho, como eu não vou conseguir fazer isso politicamente, eu tenho que recorrer à lei. Porque a lei é muito clara. E se você está em desacordo com a lei, você tem que buscar no judiciário a solução para o conflito. Esse conflito não é mais político, ele é organizacional do organograma da prefeitura e de como que vai ser gasto esse dinheiro. Como tem sido para você ser um dos únicos vereadores nessa gestão fazendo oposição à administração atual? Eu não vejo que isso é diferente, porque com o outro prefeito eu também fui independente, né? Eu prefiro me ver como independente, não como opositor, né? Eu não sou opositor à pessoa do prefeito, à pessoa dos vereadores, nada. Eu faço oposição a ideias erradas e eu tenho a independência para falar aquilo que eu penso. O que não é o caso da grande maioria dos vereadores, porque eles têm que cumprir o rito lá, né, de andar junto no bloco deles. Eu não, eu sou livre, eu posso falar aqui, eu posso falar na Câmara, eu posso falar para a imprensa, o que eu bem entender. Né? E isso talvez aí eu possa voltar no seu assunto que você perguntou sobre a minha vaidade. Eu sou muito vaidoso em relação à minha independência. Graças a Deus eu tenho essa independência, eu posso exercê-la, né, e entregar resultados práticos e objetivos para o meu eleitor, para a cidade, para as pessoas que inclusive não votaram em mim. Rodine, lá no comecinho do nosso episódio, você citou um fato que me deixou muito preocupada, inclusive como cidadã moradora de Ribeirão Preto. Você disse que há pessoas na Câmara Municipal que teoricamente trabalham lá, mas que já há 5 anos não comparecem, não trabalham mesmo, né? Não desenvolvem as funções às quais foram contratadas. Isso é um crime, né? A pessoa recebe dinheiro e não trabalha. Na verdade, não posso dizer que não trabalha lá na Câmara Municipal, porque se eu falar que ele não trabalha e ele está prestando serviço online, está dentro da regra. Agora, o que falta e quem deveria estar fazendo essa frente é a mesa da Câmara Municipal. Os vereadores que estão na mesa, capitaneados pelo presidente, que deveria chamar esse pessoal, falar, ou vocês trabalham, ou vocês batem o ponto e comparecem e acabou o home office, porque não tem pandemia, por que está em home office? Quantas pessoas estão nessa situação hoje em dia, mais ou menos? Mais de 5. Mais de 5 servidores que não pisam na Câmara Municipal há mais de 5 anos. Mas veja bem, e esse problema não acontece só na Câmara Municipal. Isso acontece também no serviço público como um todo, inclusive na prefeitura, em várias secretarias. Né? Tem muitas pessoas que foram para o home office na pandemia e continuaram no home office. Né? Eu até entendo que na iniciativa privada, o home office é possível porque a iniciativa privada ela fiscaliza melhor seus funcionários, porque quem paga a produtividade. Cobra né? a produtividade. Agora, no serviço público, eu acho muito difícil cobrar produtividade. Mesmo porque os próprios funcionários que estão atrás de um balcão aí nas diversas secretarias, pelo amor de Deus, não estou falando mal de funcionário público, estou falando de como funciona o sistema. Bateu a hora dele ir embora, ele vai embora. Ele não fica, porque eu preciso terminar esse trabalho. Não, amanhã termina. Depois da manhã termina. A hora que der, termina. Porque ele tem um negócio que se chama estabilidade. E enquanto o funcionário público tiver estabilidade de emprego, ele não correr o risco de ser mandado embora, nós não podemos cobrar produtividade. Né? Então, ou nós vamos fazer uma reforma administrativa no Brasil e acabar com a estabilidade do funcionário público, porque o funcionário público ele não é melhor ou pior do que o funcionário da iniciativa privada. Ele é uma pessoa prestando serviço.
Agora, uma das coisas que acontece assim, no serviço público, e as estatísticas mostram isso, é o pessoal que mais fica doente no Brasil. Porque todos os dias tem um atestado lá de saúde que a pessoa não vai trabalhar. Né? Então, por que isso é dessa forma? Porque a lei permite. Porque se a lei não permitisse, não teria isso. Por que falta professor, às vezes, para dar aula? Porque o professor tem direito à falta abonada. Né? E às vezes ele falta sem informar que vai faltar e não tem um substituto, e a criança fica sem aula. E agora vê se isso acontece na iniciativa privada. O professor faltou sem avisar, ele é descontado. Então ele vai dar aula, mas isso não é para torturar professor, não é para torturar funcionário da saúde. É porque a vida tem que ser igual dos dois lados. Ela não pode privilegiar um tipo de trabalhador em detrimento de outro. Né? E quem sofre com isso tudo é o munícipe, que é quem deveria estar recebendo o serviço público pelo qual ele paga e paga muito caro. Então esse negócio que o SUS é de graça é bobagem. O SUS é caríssimo, né? E a pessoa ainda fica sendo torturada numa UPA aí porque não tem atendimento, porque não sei o quê, e ela já pagou de imposto uma fábula para esse serviço, que não é atendido. Então, como é que você vai falar que é viável o serviço público se nós temos esses tipos de entraves que fazem com que o serviço seja capenga? É difícil lutar sozinho contra esse sistema? Não, eu não acho que é difícil lutar sozinho. Eu acho que aqui no Brasil, o Brasil ele é antropofágico, né? Ele come os seus cidadãos, ele come as pessoas, né? Ele vai se alimentando desse sistema nefasto que nós temos. Isso é cultural. Então, assim, eu não me vejo sozinho nessa. Eu vejo que eu tenho, pelo menos os votos que eu tive, estão junto comigo nesse tipo de pensamento, né? Que tem coisas que têm que ser mudadas, mas a maior dificuldade numa sociedade é mudar a cultura da pessoa. A cultura de levar vantagem, a cultura de faltar, a cultura de não dar respostas, né? De não estar nem aí. Desde a mais alta Suprema Corte, como o ministro fala, perdeu o mané, assim, debocha das pessoas, até o cara que fala assim, amanhã eu faço isso aí. Então, não adianta a gente ter estratégia num país que tem uma cultura diversa da estratégia. Porque tem um ditado que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Você chega com um plano mirabolante, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou fazer... até você encontrar o grupo de pessoas que está em seu entorno. Aí você não consegue mais fazer. Então, sobre estar sozinho, nessa eu não acredito que eu esteja sozinho. Talvez eu esteja falando sozinho. Mas o sentimento das pessoas que estão ao meu entorno é o mesmo que o meu, né? Então eu posso ser, no caso, a voz dessas pessoas, e é para isso que a gente é parlamentar, porque a gente parla, porque a gente fala, que eu falo por essas pessoas. Então, assim, o trabalho, por mais independente que ele seja, que é esse meu trabalho, ele tem que trazer resultado. E se eu não trouxer resultado, aí eu volto para aquela coisa que eu falei para você antes. Eu sou o meu eleitor que mais me cobra. E se eu não entregar o trabalho que eu me propuser a fazer, então eu tenho que sair da política, eu tenho que sair da vida pública. Né? Então, porque eu estaria frustrado. Mas eu não me sinto frustrado. Muito pelo contrário, eu me sinto muito estimulado e motivado a continuar cada vez mais com o meu trabalho. Por falar então no seu trabalho, vamos a uma das suas principais bandeiras, que você já começou a falar um pouquinho pra gente, que é em relação à questão dos idosos e vulnerabilidade social, né? Me conta um pouco, você já explicou a questão da pirâmide, que hoje temos mais idosos do que jovens e tal, mas teve alguma questão em especial e pessoal que te motivou a ir para esse lado, defender essa bandeira? Eu fui criado por vó, né? Quando a gente fala... Desculpa, dar um corte. Emocionou, que bom. Emoção é sempre bom. É sempre bom, né? Bom, eu fui criado pela minha avó. E a minha avó, ela tinha só o curso primário, mas ela era muito sábia. E ela me ajudou a ver com carinho a situação do outro. A gente é espírita, eu sou espírita. Ela é falecida. Ela é falecida. Eu sou espírita e ela me guiou pelo caminho do espiritismo. Então, o que a gente vê? Que se a gente não se coloca no lugar do outro,
a gente não consegue fazer pelo outro. E no caso da terceira idade, a terceira idade ela é talvez a fase mais indigna que a gente está chegando hoje com a situação que nós estamos chegando. Porque o idoso está sem recursos financeiros, por uma série de motivos, ele não se preparou para a velhice, ele está muitas vezes abusado pela própria família. Se ele tem um cartão de benefício, já está consignado num banco qualquer aí, fora o INSS que rouba ele, o governo federal que rouba, o idoso ele está numa situação de desespero, porque ele é invisível para a sociedade. A maioria dos idosos estão dentro de casa assistindo uma televisão o dia inteiro em cima de um sofá, esperando a hora de alguém chegar para falar: senhor comeu, pai, senhor bebeu, pai, então, desculpa, eu estou cansado, vai dormir. Então, o que acontece? Essas pessoas que chegaram aos mais de 60 anos e não fizeram reserva financeira ou perderam vínculos com suas famílias, porque isso acontece, essas pessoas praticamente não têm equipamento público que os atenda. Criança tem escola, tem creche, tem conselho tutelar, tem tudo para apoiar a criança. Saúde, a saúde está capenga, mas todo mundo cobra um político, o político vai lá, resolve. A terceira idade é invisível e não tem ninguém lutando pelos velhos, pelos idosos, né? Eu falo velho, mas é a mesma coisa. Então, o que a gente fala assim? Bom, não tinha ninguém nessa bandeira. E se tudo der certo, eu também vou chegar nessa fase, você vai chegar, todos nós vamos chegar. E você vai chegar com que tipo de estruturas na cidade? Será que nós temos calçadas, guias rebaixadas, que favorecem o idoso corrimão, né, para evitar tombo? Porque um tombo na terceira idade ele é quase uma sentença de morte. Se o idoso quebrar fêmur, tudo, até o dia que ele morre por uma quebra de fêmur, o IML não libera o corpo porque acredita que possa ter sido abuso de família, de um ou outro, que possa ter machucado o velho. Então, é uma fase que você precisa de cuidados. Então, aquelas pessoas que cuidaram de seus filhos e seus netos, agora nessa fase precisam ser cuidadas. E se elas não conseguem ser cuidadas por suas famílias, né, e é uma pena que isso não aconteça, existem organizações do terceiro setor maravilhosas cuidando de idosos. E eu posso citar algumas aqui em Ribeirão Preto. O Lar Lili Ribeiro, que era o lar presbiteriano, Lar dos Velhos, é muito bom, só tem mulheres lá, muito bom, excelente trabalho eles fazem lá. A Casa do Vovô, hoje com 85 idosos, querendo reformar para colocar mais idosos para dentro, faz um excelente trabalho. Agora, o que acontece? O custo de lidar com o idoso é muito alto. O ticket hoje de um serviço completo para idoso é entre 8 e 10 mil reais por mês. E a prefeitura repassa 3.500 para as organizações. Então, falta dinheiro. Aí eu estou vendo lá aquela empresa de cabide de emprego lá, pegando mais esse monte de dinheiro, e os idosos não têm dinheiro para comprar fralda. Aonde que eu vou trabalhar, Gi? Me fala. Se eu chegar na minha casa, olhar no espelho e falar assim, não, vou pôr aí mais um amigo meu, um cabide de emprego aí, que tá tudo certo. E eu vou ver os velhos lá morrendo, passando necessidades. Então, eu penso assim, o gestor público ele tem que ter a sua, as suas prioridades. E a prioridade social é a pessoa. Não é o cargo, não é o salário, não é o carro, não é a pessoa. Então a gente tem que trabalhar para as pessoas. E eu escolhi nessa faixa de pessoas trabalhar para a terceira idade, que é o meu trabalho. E o que na prática você já tem conquistado com essa sua visão? Eu sou um vendedor de projetos, se eu puder falar assim. Então eu pego um projeto de uma OSC aqui de Ribeirão Preto, de um dos lares. O que você está precisando? Estou precisando de uma van. Pois não. Pego o projeto, põe no subaco. Vou na Lesp, falar com o deputado estadual, pedir o recurso, ou vou Vou não, né? Porque eu não viajo para Brasília, porque isso custa dinheiro. Hoje todos os vereadores têm acesso a seus deputados pelo WhatsApp. Acho uma vergonha o vereador pegar avião para ir para Brasília
falar que foi visitar deputado, viu? Bom, você acha que totalmente desnecessário? Absolutamente. O deputado tem escritório aqui na Avenida Independência, vai fazer o quê lá Bom, ficar quieto. Aí, então, eu estava falando de o que eu fiz. Então, eu vou nos deputados, peço a emenda para resolver problema. Porque o que é uma emenda que resolve o problema? Aquela que cobre todo o custo do projeto da necessidade. E não aquela, toma 50 mil. Tem muito deputado que, para cobrir a maior parte de eleitores, de eleitorado, dá 50 mil para cada entidade. Que não ajuda em nada. Não faz nada. Isso aí é rasgar dinheiro público e não resolver o problema. Então, por exemplo, o que eu pedi, por exemplo, para o Lar Lili Ribeiro? Uma van para levar as velhinhas para onde elas precisam ir. A van com adaptação, com elevador para pôr elas para dentro e tal. Consegui esse dinheiro. Depois consegui mais 700 mil para ampliar leitos, ou seja, colocar mais idosos dentro do estabelecimento. Na casa do vovô, mesma coisa, 1,5 milhão de recursos para aumentar a quantidade de leitos. Então, eu vou buscar esses recursos financeiros para atender necessidades. Mas o que eu fiz na parte de legislatura, que é o que faz vereador? O projeto de lei meu, que foi aprovado e já está em validade, é que antes, quando o fundo do idoso recebia o dinheiro, então você vai pagar seu imposto de renda. Fala assim, eu quero mandar meus 2% aqui para o idoso. Isso cai no fundo do idoso. E o fundo do idoso que distribui para onde ele quiser distribuir. O que a minha lei faz? Quando você for doar, você já pode indicar para qual CNPJ você quer. Então, eu quero mandar para a casa do vovô, quero mandar para o Lili Ribeiro. Beleza, está aqui o CNPJ. Então, o conselho é obrigado a repassar esse dinheiro para a entidade indicada. Com isso, o que aconteceu? Muita gente que não contribuía, muita gente que não vou dar. Não, é para a casa do vovô? Então, para a casa do vovô eu quero. Então, vou lá pôr o CNPJ da casa do vovô. Então, o volume de dinheiro aumentou. Né? E nós acreditamos que nos próximos anos vai aumentar mais ainda. Então, é uma política de longo prazo que uma simples mudança na lei, na forma de destinação do dinheiro, você consegue atender realmente quem precisa. Porque às vezes a pessoa que faz a doação através do imposto de renda fica até em dúvida, né? Porque no Brasil tudo tem falcatrua. Pensa assim, será que esse dinheiro vai mesmo para casa do vovô? Será que vai para a instituição Lili? E aí acaba facilitando essa sua lei. Então, a gente trabalha na busca direta de recursos e na programação de recursos a entrarem para atender. Não se faz nada sem dinheiro. Você pode ir visitar o velhinho, dar um beijinho, fazer um carinho, e isso é maravilhoso, porque essa é a verdadeira caridade, mas a necessidade física você supre com dinheiro. A necessidade de fralda, a necessidade de remédio, de cama, de roupa de cama, de lavar, de funcionário, é dinheiro que resolve. A parte do amor se resolve fazendo uma visita, levando um bolinho, cantando um parabéns, é outra história. Mas se nós não tivermos recursos no orçamento para essa população, nós teremos uma série de pessoas cada vez mais em suicídio. Existe uma grande quantidade de idosos cometendo suicídio porque não vê mais, chegaram até o fim da vida e não vê mais valor em continuarem vivos. Nós temos esses registros aqui em Ribeirão? Temos vários registros nesse sentido. Então, o suicídio, no geral, assim, é um tema a ser discutido amplamente, né? Muita gente não gosta de falar sobre o suicídio, porque antigamente tinha até o preconceito que quem suicida vai para o inferno, que é covarde, essa coisa toda. Mas o suicídio é uma doença, é o fim da doença, né? Que é causado pela depressão. E a depressão, ela atinge tanto crianças, jovens e adultos, e hoje está atingindo os velhos. As crianças, jovens e adultos são acometidas mais com isso por conta do tipo de vida que levam, né? Mais focada em internet, essa coisa toda, num mundo falso de que todo mundo é bonito, alegre e feliz, menos eu, então eu vou sair dessa vida, ou que vai entrar nesses desafios que tem aí, com tipo, baleia azul, essas coisas aí que também matam as crianças. Só que o idoso não. O idoso, ele se sente abandonado, ele se sente, no fim, ele acredita que ele não pode ser mais útil para nada
e ele tira a própria vida. Então, o que nós queremos com isso? Nós queremos que o idoso chegue a essa fase da vida se sentindo útil e sendo útil. Porque o idoso, tem muito idoso hoje que tem condições de trabalhar, mas que não tem a oportunidade de trabalhar. Então, quando a gente fala de idoso, não é só o idoso do asilo. É o idoso que tem saúde, que tem condições de trabalhar, que pode ser aproveitado, que tem experiência. E existem algumas empresas hoje que estão atentas a isso. Algumas redes de supermercados estão contratando idosos, pessoas com mais de 60 anos, para auxiliar outros idosos que vão ao supermercado. Porque grande parte dos idosos que vão ao supermercado vão também para fazer suas compras, mas para ter uma atividade social, para sair de casa. Aí chega no supermercado, encontra uma outra pessoa servindo, que é da terceira idade, conversam, tiram dúvidas. Então, isso é uma coisa que traz a utilidade para a pessoa em todas as fases de suas vidas, né? E é isso que a gente luta, isso que a gente quer, né? Todos têm qualidade de vida. Muito bom. Rodine, vou pedir para a nossa técnica colocar aqui na nossa tela um vídeo que eu extraí lá da sua rede social, do Instagram. Olha aí, foi no dia 1º de abril. Celebrando o dia da mentira aí do presidente Lula, vamos conferir algumas mentiras das melhores que tem. Ovo a 50 centavos é mentira. Ovo a 1,34. Café a 15 reais é mentira. Macarrão a 1,75 é mentira. 5 quilos de arroz, um pacotinho por 25 reais é mentira. 1 quilo de açúcar por 1,50, mentira. E o tomate é 16,90. E se você quiser levar um azeite galo para fazer uma salada de tomate, paga 50. Uma caixinha de sabão em pó por 20 reais é verdade. Detergente por 2,95 é verdade. E agora, campeã da mentira, né? Para todos nós. Se quiser uma picanha melhorzinha, 100 reais. Se quiser a convencional, 90. E é assim que o governo do Lula entregou o seu 1º de abril esse ano. Tá feliz? Vai aí. Tá joia, pode tirar pra gente. Eu queria mostrar essa parte, porque você, é claro, né, que todo cidadão está percebendo aí as altas, né, na área de alimentação, e você se coloca como um crítico ferrenho mesmo do governo federal, né? Todos nós sabemos dos problemas que o Brasil vem enfrentando. Mas a minha pergunta não é sobre o governo federal, é sobre Ribeirão Preto. Na sua visão, já que você tem tanto esse olhar crítico, né, hoje em dia, qual é o principal problema aqui do município? Olha, não existe o principal problema, existem vários problemas, né? Hoje, se nós olharmos Ribeirão Preto, ela aparentemente está tudo funcionando. Mas aí você pega o secretário de Educação, que fala que vai ter o funcionário um contratado para cuidar das crianças de mães atípicas, né? Essas crianças que têm ou TDAH, ou autismo, ou outras dificuldades congêneres, e ele simplesmente rompe o contrato com a empresa que fornecia essas pessoas. Então, para o grupo das mães atípicas, esse é o principal problema. Se você for na UPA e chegar lá e ter, no dia que a pessoa me ligou, que a mãe estava morrendo na cama já há 24 horas numa maca, sem ser encaminhada para um hospital, a falta de leitos é o principal problema. Se você pegar a criança que precisa de creche, porque ela mudou de um lugar para o outro e não tem a vaga, esse é o principal problema. Para cada segmento da sociedade existe um principal problema. Certo. O meu, como eu já te expliquei, é a questão de falta de acolhimento para pessoas da terceira idade. Esse é o problema que eu elegi para mim. Mas como que nós chegamos a todos esses problemas? A mesma coisa, como que nós chegamos a uma inflação dessa? É uma série de erros que o gestor vem fazendo com falta de planejamento, com falta de disciplina e com falta de políticas de gestão pública. Porque tudo é previsível. Tudo é previsível. Quando você começa o ano, você sabe que em janeiro vai chover, que costuma chover fortemente. Então, pessoal da Defesa Civil, vamos ficar atento para que em janeiro, se cair aquela chuva, vai todo mundo acolher? Beleza.
Começo do ano, vai faltar vaga. Pessoal da Secretaria de Educação, vamos ver como é que estão as vagas na escola, vamos deixar tudo planejado, vamos ver a quantidade de pessoas que moram nesse bairro no ano anterior, que vão precisar de vaga, planejamento. Então, tudo é sobre planejamento. Aí agora, quando você vê que a cidade começa a contratar, ao invés de gestores indicados políticos que não sabem fazer então você vai fazer o que com esse pessoal? Você não vai ter planejamento. Temos muitos indicados nessa situação hoje em dia? Nos cargos-chave, sim. Porque o que muda não é o funcionário de carreira. O funcionário de carreira, ele sabe o que ele está fazendo. Né? Ele conhece o que ele está fazendo. Quem não sabe é quem chegou agora, quem caiu do paraquedas, uma pessoa que fazia uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que ela foi nomeada para fazer. Ela fica lá olhando a paisagem, porque não sabe. Eu entendo muito pouco de filmagem, de som, de não sei o quê. Fazia, Rodine, vai operar essa câmera aqui. Eu não sei. Faz assim, eu vou chamar meu amigo que sabe, aí ele faz. Aí eu estou lá fazendo o quê? Então, a falta de gestão profissional e o excesso de marketing, eu acho que são as principais coisas que eu apontaria. Então, você tem um prefeito que gosta de aparecer na rede social como o resolvedor de problema, ele resolve para a rede social. Mas será que está resolvendo para a cidade de verdade? Será que aquilo está acontecendo? E eu te provo que não está. Uma vez o prefeito saiu da prefeitura e falou: o que eu vou falar? Eu vou falar de gente de rua. Aí saiu da prefeitura, desceu, foi em frente à catedral. De onde você é? Taquaritinga. Você quer ir para Taquaritinga? Você vai para Taquaritinga. Problema resolvido. Tá bom, então mando o requerimento. Como que foi resolvida? Qual a política pública a respeito disso? Ah, não, nós encaminhamos, tinha um dinheiro aqui. Isso não é política pública. Isso é só para aparecer, para fazer graça. Isso não resolve o problema. O que resolve o problema é pegar o problema na origem, que ninguém resolve, que é o problema da venda e consumo de drogas em Ribeirão Preto. O juiz sabe, o promotor sabe, a polícia sabe, a guarda civil sabe, todo mundo sabe onde é a biqueira do tráfico aqui e não combate o tráfico de drogas. Talvez porque o crime organizado está enraizado em todas as esferas da nossa sociedade, não se combate o tráfico de drogas. Então como que você vai tirar um zumbi desse da rua se ele pega uma esmola no coisa, vai lá, compra uma pedra de crack, fuma e continua naquele vício que não sai? Isso não resolve a vida de ninguém. Nós precisamos de política pública para tratar as pessoas em situação de rua? Precisamos sim, seriamente. Mas passa necessariamente pelo combate à droga. Passa pelo combate ao crime organizado. E aí tem que ser um pacto da sociedade toda. Tem que ser um pacto da prefeitura, com a delegacia, com o Ministério Público, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Segurança. Todo mundo tem que trabalhar junto, senão não resolve. Você começa a enxugar gelo. Que é isso? Ah, vamos resolver. Vai para Taquaritinga. Não vai para Taquaritinga, cacete. Vai ficar aí, morrendo de fome, usando droga e dando trabalho para os outros, roubando as coisas para consumir droga. Se não for feita uma política séria de combate à droga, nós não vamos resolver o problema de situação de rua. 90% das pessoas em situação de rua são homens ou drogadictos ou alcoólicos. E cadê as políticas públicas para combate ao alcoolismo? E aí entra naquele negócio que eu te falei da cultura. A gente estava falando de cultura agora há pouco. Você liga uma música de rádio sertanejo, eu vou beber até cair a cerveja, é o fundo da garrafa, eu vou beber. Parece que não, mas você está estimulando o consumo de álcool de uma forma vil. Uma forma que você pega um jovem que por uma dor de corno, alguma coisa, ele vai resolver o problema dele na bebida. E ele começa com a bebida, aí ele cheira uma cocaína, aí ele fuma um crack e acabou a vida dele. Ele deu 2 baforadas e ele está viciado, ele não consegue mais sair, se não tiver programa sério de desintoxicação. Então, ou nós olhamos a cidade como se fôssemos donos. Então você é dona da sua casa, se está vazando a água lá, você fecha a torneira, você arruma a torneira, você apaga a luz na hora de sair, você põe a roupa do teu filho na cama arrumada, você cuida. A cidade é a mesma coisa, você tem que cuidar da cidade, você tem que cuidar das pessoas que estão na cidade, porque senão você não está fazendo o seu trabalho, né? Eu acho que essa se eu pudesse apontar, o problema seria gestão.
Como eu disse para você, todas as pessoas que trabalham no meu gabinete são técnicos em suas áreas, seja o jurídico, seja o contábil, seja assistente social. Eu tenho uma assistente social muito competente no meu gabinete, eu tenho o rapaz da comunicação. São pessoas que trabalham com isso, que sabem fazer. Então, eles me entregam melhores resultados, né? Se nós olhássemos para o macro, se a prefeitura fizesse processo seletivo, como é feito em Joinville, onde o prefeito do Partido Novo, se eu puder fazer um jabazinho aqui, o prefeito do Partido Novo, o Adriano Silva, lá de Joinville, Santa Catarina, ele tem 90% de aprovação na cidade. 90%. Por quê? Todos os seus secretários foram escolhidos por processo seletivo, que é assim que a gente faz no Partido Novo, né? Aí vem aquela coisa, o novo é velho, o novo é velho, velho em quê? Tudo que a gente está fazendo é diferente do que a política velha de verdade propõe, né? A gente é um partido de direita. A gente é um partido que cumpre o que promete, porque, primeiro, que para ser candidato pelo Partido Novo, você tem que entregar a sua capivara. Você tem que passar por processo seletivo para ser candidato a vereador pelo Novo, prefeito, a tudo. Você tem que fazer uma concorrência interna para ver quem que é o melhor que vai disputar. Então, agora, nos outros partidos é acordo político, porque eu vou ter isso, porque eu vou ter aquilo, porque eu vou ter... Não vai ter nada. A cidade vai continuar refém desse populismo, dessa entrega que, olha, indiscutivelmente gera corrupção. Por falar em Partido Novo, você citou no começo do episódio a questão da diferença de apenas 687 votos, né, entre o candidato do Partido Novo, Marco Aurélio, e o atual prefeito Ricardo Silva. Na sua visão, né, por todo o trabalho que vocês desenvolveram, o que faltou para o Partido Novo ou como chegou, né, o Ricardo Silva e todos os 10 partidos que estavam com ele para ter essa diferença tão pequena e o Ricardo ter conseguido a vitória? O que faltou é muito simples, voto. Né? Agora, sim, como que claro, nós não conseguimos... faltou votos, mas não, na verdade, por quê? Assim, Por não, que faltou votos? Faltou leitura, trabalhar um pouquinho mais? A minha leitura. O que faltou? A minha leitura. Nós fizemos uma campanha para prefeito numa cidade como Ribeirão Preto com muito pouco recurso financeiro, né? De verdade, a gente não... Primeiro, que o Partido Novo não tem o fundo partidário igual os outros partidos têm, né? Quer dizer, a gente tem, mas a gente não usa, ou pelo menos não usava, oportunamente posso falar disso. Não veio dinheiro do partido. O dinheiro que nós temos no partido é o dinheiro que nós, filiados, pagamos, né? Ao contrário dos outros partidos, que, né, não precisa pagar para ser filiado, nós do Partido Novo pagamos, contribuímos lá com R$30 por mês, né, para ser filiado ao partido. Então esse dinheiro a gente vai juntando e é o dinheiro que a gente tem para a eleição. E aí, claro, a gente recebe doações, né, dos filiados, mas só em CPF, né? Nós não pegamos o dinheiro de empresas, né? Enfim. Então faltou recurso financeiro, isso é uma coisa. A outra coisa que faltou foi a população conhecer o nosso candidato. A população não conhecia o nosso candidato, né? Falou, eu vou votar naquele lá do 30, eu vou votar naquele cabeça branca, eu vou votar no... por quê? Porque eu não queria votar no prefeito que ganhou. Isso é uma realidade, que eu espero que o prefeito leia isso, que ele consiga ler isso, que ele não queria, a população não queria. Mas por que foi eleito? Era muito partido, muita candidato a vereador pedindo voto para ele. Porque você tem... Quem que é o maior cabo eleitoral numa eleição é o vereador. O vereador que, por exemplo, então vamos supor que meus 4.207 votos lá votaram no meu candidato a prefeito, né? Agora, eu sou um. Agora, do outro lado, tinha aí 300 candidatos a vereador pedindo voto, com estrutura, com dinheiro, com sanduíche, com isso aqui. E isso ajuda. Num país de miseráveis, qualquer churrasquinho na beira do campinho de futebol traz voto. Vou votar nesse cara aí porque ele pagou uma cerveja. Isso acontece. No Partido Novo, nós tivemos votos conscientes. Pessoas que não queriam esse e que sabiam mais ou menos, né? Porque, inclusive, o meu trabalho é pouco conhecido pela maioria das pessoas, porque eu não tenho programa de rádio, de televisão, eu não faço oba-oba, e então eu sou pouco conhecido. Mas as pessoas que já me conheciam o meu trabalho, recomendavam. Não, falou, do Novo é bom, do Novo é bom. E o que aconteceu foi que faltou perna, faltou experiência do nosso candidato em falar a linguagem que fosse mais acessível à população, né?
Então, é um pacote de coisas, né? Então, com essas coisas, o que eu posso falar para você? Cada eleição é uma experiência, cada eleição é um aprendizado. Eu tenho certeza que nós vamos para a próxima eleição com muito mais força, com muito mais argumento, porque uma coisa é você não querer votar na pessoa porque acha que a pessoa é... Aí a pessoa se torna prefeito. Aí ele tem as oportunidades de mostrar se ele vai ser bom ou se ele não vai ser bom. Se ele não for bom, aí então ele vira vitrine, né? E a gente é a pedra, né? Quem está no governo tem que administrar, e quem está de fora fiscaliza. E a gente está fiscalizando, e esse trabalho não vai parar. A gente tem eleição ano que vem, né? Ano que vem. O Partido Novo deve ter candidato a deputado? Bom, nós primeiramente teremos candidato a presidente, que vai ser o Zema, né? Nosso candidato a presidente é o Romeu Zema vem para presidente? Zema vem para presidente. E aí depois, talvez governador nós não teremos aqui no estado de São Paulo, que é uma eleição muito cara, que nós não temos candidato e recurso para isso. Mas nós teremos candidato a Senado. Provavelmente vai ser o Ricardo Salles. Nós teremos uma chapa muito boa de deputados federais. Nós teremos a chapa de deputados estaduais. E nós vamos para o jogo, né? E nós vamos oferecer aí para a população o que nós já vemos oferecendo, que é um combate muito, muito forte com o umbigo no balcão, né? Os nossos deputados federais, por exemplo, são os melhores. Você pega o ranking dos políticos, você sempre vê os nossos deputados federais entre os melhores 10. Por quê? Esse combate direto, forte, né, que a gente faz em relação à corrupção, ao governo Lula, que é um péssimo governo. E eu falo isso com todas as letras. O que você mostrou aí do vídeo meu, que é só a questão inflacionária, a inflação é a ponta do iceberg. Por que nós temos inflação? Porque o governo fala que não, mas ele joga com juros altos para agradar os bancos. Então, como é que faz para subir o juro? Muito fácil. O presidente fala uma bobagem. Fala, eu vou tirar esse cara aí do Banco Central, que não presta. Aí o que acontece? Insegurança jurídica, fiscal, não sei o quê, tem que aumentar os juros. Aumenta o juro para quê? Para segurar a inflação. Quando você aumenta os juros e a mercadoria não circula e dinheiro não tem, que seria para conter a inflação, você acaba criando recessão. Quando você tem recessão, você vai criando falta de dinheiro. Aí o que faz? Aumenta o imposto. Aí aumenta o imposto, a pessoa não tem dinheiro para comer. Então, novamente, esse talvez seja o pior governo que o Lula fez. Ele já fez 2 antes, o primeiro foi até considerado razoável, né, que estimulou as pessoas a acreditar na esquerda e tudo mais, e aí daí para frente começou o descambo. Tivemos um intervalo aí para tentar sanear as coisas, pôr as contas das estatais em dia, aí veio o Lula de novo e arrebentou. Você vê o Correio, Caixa Federal, tá tudo quebrado. Por quê? Por conta dessa falta de gestão que a gente vê tanto no governo federal quanto em muitos governos estaduais. Você vê, por exemplo, a Bahia, o altíssimo número de homicídios que tem lá, num governo liderado pelo amor, né? Não pode prender bandido, tem que dar uma flor pro bandido, né? E aí, se você vai dar a flor pro bandido, ele vai te dar uma bala na cara, porque ele quer que você suma. Então, política pública só tem um jeito de fazer. Olhando no olho do eleitor, apertando a mão e falando assim, eu vou te entregar. Se eu não te entregar, me ponha para fora. Eu, por exemplo, o André Rodini aqui, eu sou funcionário seu, dele, todo o pessoal que está aqui assistindo. São vocês que pagam o meu subsídio, né? Agora, se eu venho aqui e olho para você que é meu patrão e não te entrego o que eu me comprometi a entregar, você fala assim, Rodini, tchau, não voto mais em você, está despedido. Eu sou um funcionário público que pode ser despedido a cada 4 anos. Né? Então, façam isso. Nós que somos eleitores temos que despedir os caras que a gente contrata para fazer uma gestão que não é feita. Né? Então, fala, despede, põe em outro lugar. Falando ainda das eleições do ano que vem, nós teremos candidatos representantes de Ribeirão Preto na Assembleia, sim, na Câmara, Rodini... Do Partido Novo? Do Partido Novo. Eu Rodini sim, o nome? Eu vou colocar meu nome à disposição do processo seletivo para deputado estadual. Né? E Marco Aurélio? Ele deve colocar o nome dele à disposição para deputado federal. E aí nós vamos ver, né? Porque podem aparecer outros, né, dentro do Partido Novo que queiram. E as pessoas que
Assim, às vezes as pessoas falam, mas como é que entra nesse partido? Tem dono? Não, não tem. Partido Novo, você entra lá no novo.org.br, você pode se filiar. Aí você quer ser candidato, você vai lá, quero disputar a eleição. Para quê? Para presidente? Põe lá o que você quer. Aí uma pessoa do Partido Novo entra em contato com você para uma entrevista. E aí, você quer ser? Então mostra aí o que você faz, o que você quer, quais são suas bandeiras, né? E aí a gente concorre internamente pela vaga. Aí depois que concorreu internamente pela vaga, a gente concorre com os outros partidos pelo voto. E é isso que a gente faz. Muito bem. Rodine, a gente já caminha para o final do nosso episódio de hoje, mas não poderia deixar de falar de uma outra bandeira sua, que é a questão do meio ambiente. Sim. Né? Você está até de verde aí, representando a causa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse trabalho e também fizesse uma análise da situação atual de Ribeirão Preto. E se nós tivemos avanços ou não, desde o início dessa atual gestão na questão do meio ambiente. Tá. Quando nós falamos de meio ambiente, nós temos que pensar assim, o meio ambiente humano não é o prédio, né? Nós vivemos em prédio artificialmente, mas se nós fôssemos voltar na nossa origem, a gente deveria viver em cima de uma árvore agarrando num cipó. Isso é inconcebível para nós, mas o nosso corpo, o nosso espírito perde verde. Tanto que do lado de cá do prédio não, mas o lado de lá é lindo. Todo mundo que entra pelo estacionamento já chega num ambiente arborizado respirando melhor. O verde é importantíssimo para o equilíbrio do cérebro das pessoas. Então, você fica muito tempo dentro do ambiente com luz fria, não sei o quê. A hora que você sai num ambiente que você encontra uma árvore, isso faz muito bem para o nosso cérebro. Então, eu sou um plantador de árvores. Eu planto todos os anos, por volta de 500 árvores, mais ou menos é a minha média. Eu me pus um desafio nessa última eleição de plantar uma árvore para cada voto que eu tive. Eu já plantei nessa estação de chuva, porque eu só planto em estação de chuva, agora eu não planto mais árvore. Então eu já plantei nessa estação de chuva por volta de 3.000 árvores, né? E eu vou plantar agora nas próximas estações de chuva por volta de 1.000 árvores, mais ou menos, até o fim. E como você faz esse trabalho? Você tem um grupo que te ajuda? Como Sim, que é? eu sou membro do Rotary Club de Ribeirão Preto e normalmente todos os anos eu presido a comissão de meio ambiente do nosso clube. Aí eu busco autorização na prefeitura de áreas que possam ser plantadas, a gente financia o próprio plantio, né, comprando as mudas e tudo mais, com a autorização da prefeitura a gente planta. Então esse ano, essas aproximadamente 3.000 árvores que eu plantei, foram ali no Heitor Rigon, próximo ao Magic Gardens, uma área pública que estava permitido o plantio. Nós temos o plantio lá. Mas eu planto também no asfalto não, na calçada, né? Eu planto na calçada. Então, aqui embaixo desse viaduto aqui, ali o da Costábulo Romano, ali onde tem cimento, eu quebro, né, a coisa, mas eu vou sozinho fazer isso. Eu levo minhas 5, 6 mudas de árvore, quebro a calçada, planto, molho, fica bonitinho, tá tudo certo. Mas plantio de árvore não é só isso que é meio ambiente. O maior problema hoje que nós temos é a poluição. Então nós temos a poluição visual, por exemplo. Então eu consisti na última gestão a COINFARP, que é a Comissão de Infraestrutura Aérea de Ribeirão Preto, para limpar os fios dos postes, os fios que estão mortos. E o trabalho começou na gestão passada, essa gestão está dando continuidade para que a gente limpe esses postes de poluição visual. Poluição do ar. Então, vai chegar agora, nós já estamos caminhando para a época de seca muito terrível, nós vamos ter uma quantidade muito séria de pó e tudo, e eu passei um projeto de uso da água de reuso do tratamento de esgoto para irrigação de parques e jardins e afins. Então, mantendo uma certa umidade na cidade com a água de reuso, não com a nossa água boa de beber. A água que é limpa, mas não é potável, ela serve para irrigação e para combate a incêndio. Nós vamos ter, voltamos na questão que eu falei de planejamento. Vai ter fogo esse ano? Vai. Todo ano tem. E o que a prefeitura já está fazendo para combater o fogo? Até agora eu não vi nada. Então, é difícil prever que vai ter fogo? Não. Então, tem que ter planejamento, seja da Defesa Civil, do Bombeiro, da Guarda Metropolitana, as campanhas de não jogar lixo. Aí nós entramos numa outra história, uma outra esfera, que é o resíduo sólido.
Então, hoje, um dos grandes problemas, a gente volta a falar da questão do viciado em drogas, ele tem um problema muito sério que é rasgar lixo, né? Ele rasga o saco de lixo e espalha o lixo pela cidade. Um outro problema, educacional. As pessoas, eu moro próximo ao bairro Ana Maria. Ana Maria é um bairro dormitório. Então as pessoas colocam lixo nas lixeiras todos os dias, sabendo que o lixeiro passa de terça, quinta e sábado. Deu sábado, o lixeiro passou, a pessoa vai lá e ainda põe o lixo lá. Ele fica até terça-feira para ser recolhido. O que acontece? O casqueiro rasga esse material e espalha pela cidade. Então, essa poluição que corre para o córrego, corre para a cidade, envenena pássaro, envenena tudo. Isso é um negócio que nós temos que trabalhar seriamente. Não existe nada nesse sentido ocorrendo junto à Prefeitura de Ribeirão Preto. A proposta minha, que eu fiz para a gestão passada, já falei com o secretário de Meio Ambiente desse ano, ecobarreira. O que é ecobarreira? Não passa um córrego aqui embaixo? Nesse córrego não cai lixo? Esse lixo não vai boiando lá até chegar no Rio Pardo, do Rio Pardo para o Rio Grande, e teoricamente iria para o oceano se não tivesse as barragens de hidrelétrica? Tudo bem. A ecobarreira nada mais é do que uma corda com boias para segurar esse lixo que vem boiando e ser retirado fisicamente e encaminhado para o aterro sanitário ou para a reciclagem. Não é feito. Então, sim, a gente luta pelo meio ambiente considerando as pessoas que vivem, né? Então, para você ter um meio ambiente saudável, você tem que ter uma população saudável. Você tem que ter uma população livre de drogas, você tem que ter uma população consciente de sua cidadania, você tem que ter um equipamento público para combater o incêndio, você tem que ter políticas de reciclagem fortes, né? Eu vejo que está funcionando. Toda quarta-feira eu coloco o meu reciclável para fora e o que a gente chama de reciclável de menor valor, que o casqueiro não pega, e aqueles de maior valor eu direciono para uma entidade que é alumínio, essas coisas a gente direciona para uma entidade. Então, a cultura do povo, né, tem que ser valorizada, ou seja, ela tem que ser estimulada com campanhas educacionais, né? Então, a prefeitura peca em não fazer uma campanha de coloque o dia para fora só no dia que o lixeiro passa, né? Não dê esmola, porque a esmola... Por que eu vou dar esmola? Se eu dou esmola para uma pessoa, a pessoa vai comprar crack. A grande maioria vai comprar crack. Todo mundo sabe disso. Hipócrita quem fala que não. Que está salvando um coitadinho. Não está. Você está enterrando. Para de dar esmola. Você está enterrando a vida desse elemento. Por quê? Nós temos como tratá-los nos equipamentos públicos. Nós temos o CAPS. E eles não são encaminhados para o CAPS. Onde o prefeito foi tocando todo mundo para... O morador de rua lá, pelo menos no TikTok dele lá, resolveu? Não, você transferiu o problema. Você não vai ficar mais aqui na Baixada. Tá bom, então para onde que eu vou ficar? Eu vou ficar ali. Resolveu o problema? Não! O problema tem que ser resolvido com enfrentamento à causa. Então, meio ambiente é todo lugar que nós vivemos. E a maior invenção que o ser humano fez, que são os maiores organismos que existem no planeta, são as cidades. Então, vamos supor que nós fôssemos uma formiga e nós vivemos num formigueiro. A cidade é isso que você está vendo. Se você olhar aí para fora, você vai ver prédios, casas, você vai ver gente morando em barraco. É onde as pessoas moram. Isso é a cidade. Então, a cidade ela tem que ter um fluxo que funcione. Um lugar onde a pessoa receba água, receba energia elétrica, seja recolhido o esgoto. Um dos grandes problemas é o derrame de esgoto ainda nos córregos de Ribeirão, que fala que Ribeirão tem 98% de tratamento de esgoto. Pega essa avenida aqui, esse córrego aqui, e anda ali perto do coque, ele vai ver um cheiro de bosta que tem aí para todo lado, desculpa a palavra. O cheiro de esgoto que tem aí é coisa impressionante. Então, assim, tá tendo tratamento? Parcialmente tá. Tá tendo todo o tratamento? Não. É isso que a gente precisa corrigir? É isso que a gente precisa corrigir. Então, meio ambiente é isso. Tá, joia. Lá no fundo, guardadinho aí, Rodine tem o sonho de ser prefeito de Ribeirão um dia? Todo político tem, né? Tem. Todo político tem. Eu sou político. Tá certo, tá certo. Obrigado. Rodine, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Te agradeço. Forte abraço a todos aí que assistem.
Se você ainda não me segue, vai, faz um esforcinho aí, dá uma olhada lá, @AndréRodini, clica lá, tem umas coisas boas lá. Hoje eu tô com 28 mil seguidores e precisando crescer mais um pouquinho, né? Então, se você puder acompanhar a gente, nosso trabalho... Precisa fazer comunicação, né? Comunicação é tudo. Não adianta fazer um trabalho bom se as pessoas não souberem que esse trabalho está sendo feito. É isso. Obrigado. Obrigada, Rodine. Ótimo Obrigada. dia a todos. E assim nós terminamos mais um episódio do seu Podnext. Lembrando que todos os nossos episódios você encontra em nosso canal do YouTube e também no Spotify. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau e até a próxima.